Olá, eu sou Marcelo Bonilla, instrutor náutico na ANI, Associação Náutica de Itajaí, com o projeto Barco Escola do Veleiro Lazy. Essa então é a nossa sexta aula, onde nós vamos falar sobre mudança de rumo do veleiro. Nós já aprendemos então a identificar o vento, a entender o que é a zona morta, que é aquela região onde a gente não pode velejar, e as 4 posições do veleiro em relação ao vento: orça, travessa, aleta e popa. Muito bem, agora toda vez que a gente for mudar a direção do barco, nós vamos precisar ajustar as velas. Nós mudamos a direção do barco utilizando o leme. O leme pode ser do tipo cana de leme ou com a roda de leme. Então vamos à nossa primeira regra. Toda vez que a gente mudar a direção do barco, a gente vai precisar ajustar as velas. Muito bem. Quando a gente muda a direção do barco, a gente pode fazer uma de duas coisas. Ou a gente vai mudar a direção aproximando a proa do vento, ou a gente vai afastar a proa do vento. Cada uma dessas situações tem um nome. Quando a gente aproxima a proa do vento, quando a gente muda o rumo aproximando a proa do vento, a gente diz que a gente está orçando. Então vamos ao conceito. Orçar significa mudar o rumo do barco aproximando a proa do vento. O contrário é quando a gente muda o rumo do barco afastando a proa do vento. E isso se chama arribar. Então vamos ao conceito. Arribar significa mudar o rumo do barco, afastando a proa do vento. Eu tinha falado na regra 1 que toda vez que a gente muda o rumo do barco, a gente precisa ajustar as velas. Como é que a gente ajusta as velas? Utilizando aquele cabo que se chama escota. Escota é aquele cabo que serve para a gente caçar, que é igual a puxar, né? Puxar quer dizer caçar. Então, com a escota a gente pode caçar ou folgar, que é o contrário, né? Então, terceira regra, que é o seguinte: toda vez que a gente orçar, a gente vai caçar as escotas das velas, tanto da vela mestra quanto da vela de proa. E toda vez que a gente arribar, a gente vai folgar as escotas das velas. Ok? Então vamos recapitular desde o início. A primeira regra é: toda vez que a gente muda o rumo do barco, a gente precisa ajustar as velas. A segunda regra é: orçar significa aproximar a proa da direção do vento, mudando o rumo do barco. Arribar significa mudar o rumo do barco, afastando a proa da direção do vento. E a terceira regra é: toda vez que orçar, caça as escotas das velas. E toda vez que a gente arriba, a gente folga as escotas das velas. Então, decorem, entendam bem essas regrinhas dessa aula antes da gente continuar para as próximas. Espero vocês lá. Um forte abraço.